Girando os temas do nosso 3 em 1 de hoje, após confirmar nessa quarta-feira a revogação da adesão do Brasil ao Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Regular, o presidente Jair Bolsonaro disse que o país não fechará as portas para os que precisam. Em duas postagens em sua conta no Twitter, afirmou que o processo de imigração precisa ser submetido a critérios e regramento. Quem nos acompanha em vídeo tem aí na sua tela a imagem do tweet, abro aspas, para o presidente. Jamais recusaremos ajuda aos que precisam, mas a imigração não pode ser indiscriminada. É necessário ter critérios, buscando a melhor solução de acordo com a realidade de cada país. Se controlarmos quem deixamos entrar em nossas casas, porque faríamos diferente com o Brasil. A imagem, para quem nos acompanha em vídeo, Bolsonaro ainda reiterou o discurso de campanha quando defendeu por mais de uma vez a soberania do país. Segundo o presidente, assegurar a autoridade e liberdade de decisão do Brasil sem pressões externas garantirá mais segurança a todos. Vera. Não se trata de pressão externa, gente. Não é que o tratado vai se impor sobre a lei brasileira e determinar que a gente tem que abrir as fronteiras e escancarar para entrar qualquer um aqui. Não é disso que se trata. É um tratado que tenta uniformizar alguns princípios gerais sobre imigração, mas que ele não interfere na soberania do país. Não tem nada disso. Tinha acabado de ser assinado pelo governo Michel Temer, eu acho um retrocesso, mas está em linha com a política externa do governo. Não se pode negar que não seja coerente com aquilo que o Bolsonaro defendeu na campanha e com aquilo que o seu chanceler defende, mas eu acho um retrocesso, eu acho uma visão tacanha, uma visão bastante retrógrada do que seja a situação da imigração no mundo hoje, que é um problema sim global. Não tem como você achar, não tem como fazer essa analogia provinciana com a casa das pessoas, porque não é disso que se trata. É lógico que na minha casa entra quem eu quiser. Casa é uma propriedade privada, um país é uma outra coisa. As fronteiras são convenções, são convenções estipuladas pelo homem ali, mediante tratados, etc. E a história da mobilidade humana é tão antiga quanto a própria humanidade. Querer comparar isso a uma casa que você passa uma tranca e decide quem entrar, não ter visão de mundo nenhuma, é ter uma visão do próprio umbigo apenas. É algo tacanha, é algo que mostra aí uma falta de estudo até. Não é assim que se define política migratória de um país. Em todo caso, eles já tinham dito que iam fazer isso. Estão cumprindo uma promessa feita ainda antes da posse. Eu acho um retrocesso, acho uma pena. Acho que isso tem que ser tratado. É claro que ninguém está entendendo que vai abrir as fronteiras do Brasil indiscriminadamente. Todo mundo sabe que tem a questão do terrorismo e que deve ser olhada juntamente com a Polícia Federal, etc. Mas simplesmente tentar virar as costas para o problema da migração, das crises humanitárias, como a da Venezuela, como a da Síria, como tantas outras, como já houve a do Haiti, que trouxe um grande fluxo de imigrantes também para o Brasil, é querer negar a realidade. E eu acho que quando a gente passa a governar negando a realidade, a chance dela se impor diante dos nossos olhos aumenta bastante. Joel, suas considerações. Uma decisão grave, profundamente equivocada do Brasil nessa questão em sair do Pacto Global para a Migração. Tá? O Pacto Global, ele não fere soberania de ninguém, não tem sanção com nada para ninguém. Ele estabelece diretrizes básicas de recebimento dos imigrantes e não proíbe, por exemplo, que um país deporte imigrantes legais. Pelo contrário, agora ele diz, olha, para deportar o imigrante legal tem que ter um processo individualizado ali mostrando os motivos da deportação dele. Ele cria algumas diretrizes e não dá sanção nenhuma para quem não cumpre. Ela só estabelece uma boa vontade, uma boa fé mútua. A cooperação dos países é essencial para resolver muitos dos problemas globais de hoje em dia. A migração é um deles, a gente tem fluxos migratórios acontecendo a todo momento. É curioso, inclusive, o Brasil é beneficiário de um acordo como esse, porque o Brasil tem muitos migrantes em outros países do mundo, tá? 3 milhões de brasileiros pelo mundo. Exato, Muitos inclusive o fluxo é maior de saída do que de entrada. Muitos em situação ilegal. É do nosso interesse também que os outros países lidem de forma humana com um migrante legal, que às vezes é o brasileiro também. Não quer dizer que de forma alguma está incluído nesse pacto abrir fronteira geral para deixar entrar quem quiser. Isso não existe, isso é uma ficção criada pela uma demagogia falsa de extrema direita que infelizmente se apoderou da política exterior do Brasil. E a população brasileira, é curioso, fizeram uma pesquisa, ela tem uma visão muito equivocada sobre a presença do estrangeiro no Brasil, né? Fizeram uma pesquisa. Quantas das pessoas que vivem no Brasil são estrangeiros?
A resposta média que a população dá é 25%. Ou seja, acham que de cada 4 pessoas morando aqui, uma é estrangeira. A resposta real é 0,3%. É uma ínfima quantidade. O Brasil é um dos países que menos tem estrangeiros morando em termos proporcionais dentro de si. Existe um problema concentrado em Roraima, sem dúvida, e tem que ser melhor tratado. Agora, que bom que o governo não quer fechar a fronteira para os venezuelanos. Não se trata disso. Ele não falou disso, seria desumano se o fizesse. Tá? Agora, ao não entrar no pacto pela migração global, ele deixa aberto que, olha, em algum momento, talvez a gente faça que nem a Hungria tem feito agora, fechando de uma forma bastante desumana. Como a Austrália faz, tratando quem tenta migrar para lá de uma forma, assim, quase campo de concentração. Espero que a gente nunca faça isso. O pacto, além de gerar boa fé na comunidade internacional, ajudando o Brasil, dando mais voz para o Brasil no Concerto das Nações, também era alguma garantia de que a gente está comprometido com isso, que não vai mudar por algum motivo demagógico no futuro próximo. Será que essa percepção pequena não tem muito a ver justamente com o momento, com a questão dos venezuelanos, Joel? Porque isso foi tema, inclusive, da campanha, foi usado nas campanhas estaduais, foi utilizado especialmente lá em Roraima, mas também até na campanha nacional, né? Pois é, e eu fico feliz que o governo Bolsonaro não aderiu ao discurso de alguns políticos de Roraima que falavam, sim, do fechamento total da fronteira, agora o venezuelano não pisa mais aqui, gente querendo tirar os venezuelanos. Felizmente, o governo Bolsonaro não fez isso e está com uma visão de que não, vamos acolhê-los aqui. Agora, não dá para deixar 50 mil pessoas que entram numa cidadezinha que não tem estrutura para cuidar de 1.000, né? Então, daí sim, precisa ter uma presença do governo ali fazendo um trabalho ali, isso sem dúvida. Agora, a questão de receber ou não os migrantes e de, uma vez que entraram, ainda que ilegais, serem tratados de forma humana, que não exclui a deportação, pode deportar sim, mas de forma humana, isso é o mínimo, né? E tem a ver com isso, Silvio, com a questão da Venezuela, claro, mas tem a ver também com um alinhamento à doutrina do Trump. E o Trump tem sido muito restritivo no recebimento de imigrantes nos Estados Unidos. Já houve a questão das crianças separadas dos pais, agora tem essa marcha que está vindo e que é um caso polêmico ali, se vai ser recebida ou não. E tem a questão do muro, que essa já virou quase uma caricatura, né? No início a gente achava que o muro era algo metafórico e aí o muro virou uma coisa concreta que está engessando até a votação do orçamento dos Estados Unidos. Porque às vezes você deixa a ideologia avançar para o patamar da paranoia, gente. Quando vira paranoia de Estado, aí é toda a população que paga. Como é que pode uma questão como essa, que é puramente ideológica, que era facilmente resolvível de uma maneira, num maior bom senso, paralisar a votação de todo o orçamento dos Estados Unidos, levar republicanos e democratas a uma situação quase de guerra ali no Congresso norte-americano por uma coisa que é um absurdo. No começo ele dizia que os mexicanos iam pagar o muro, todos vão se lembrar disso. Agora já está lá, enfiado no orçamento, um custo absurdo, altíssimo, que não se justifica. Tudo isso por ideologia, paranoia, por achar que vai conter as pessoas, os fluxos migratórios na base do tijolo. Se o Brasil fizesse escalada rumo ao nonsense, aí eu não sei o que vai ser da gente, não. E cria-se, né, Vera? Você estimula um medo das pessoas de uma forma muito irresponsável, criando ondas, às vezes, de hostilidade, de ódio, infundadas. Lembro que foi com os haitianos aqui, né? Há poucos anos atrás, a gente teve uma entrada de alguns milhares de haitianos no Brasil. E que vieram para todo o Brasil, vieram para São Paulo, vieram para o Sul também, e criou-se na época uma histeria, quase a invasão dos haitianos. Tinha gente que ia hostilizar na rua haitiano, xingava, mandava voltar para o seu país. Cadê o cataclisma haitiano no Brasil? Não teve, as pessoas se integram, trabalham, algumas voltam. Cria-se um medo por fins políticos, ideológicos, para bancar certos interesses políticos, estimula-se um medo falso, um medo mentiroso e perigoso na população. E você veja que a histeria, a paranoia e a desumanidade não conhecem ideologia, porque lá no Acre foi o governo petista do Tião Viana que enfiou as pessoas em ônibus, sem nem dinheiro, sem roupa, sem nada, e mandou para onde? Para São Paulo, para serem acolhidas em São Paulo. Tirou o problema simplesmente enfiando as pessoas em ônibus. Eu acho que governar exige ter responsabilidade. Ter responsabilidade, às vezes, é não levar a ferro e fogo ideias que são meramente ideológicas e tem que cotejá-las com a realidade, com a vida real, porque senão a gente passa a viver o campo da paranoia e da histeria.